Saio do prédio às 7 da manhã, como sempre. Bolsa a tiracolo, chaves no bolso do casaco, caneca térmica com chá na mão. O ar de outubro é fresco, mas agradável. Caminho até o estacionamento, pulando a poça perto do portão e paro. Onde ontem à noite estava o meu Honda Civic vermelho, agora há um lugar vazio, asfalto limpo, marcações amarelas, nada mais. Pestanejo, olho em volta. Será que me enganei do lugar? Mas não. Terceira fila, quarto à esquerda, debaixo do poste. Estaciono sempre aqui. Sempre. O carro não está. O coração bate regularmente, demasiado regularmente, como se ainda não tivesse percebido o que está a acontecer. Dou um passo à frente, depois outro, como se, ao aproximar-me, o carro fosse aparecer, mas ele não aparece. Pego no telemóvel, ligo para a minha mãe. Toques. Longos. Depois ouço a voz dela, um pouco sonolenta, com aquele tom de leve irritação quando te acordam mais cedo do que o planejado. Perry, o que foi? Mãe, meu carro sumiu. Não está aqui. Pausa. Depois, risada. Não é maliciosa nem zombeteira. É apenas comum, como quando se conta uma piada sobre os vizinhos. Ora, filha, a Sheila levou-a. Demos-lhe a tua chave suplente. Ela precisava de um carro fiável, porque voltou a estragar o dela. Os meus dedos estão a ficar dormentes. O quê? Bem, ela andava naquela Toyota velha desde o último acidente, e ela mal arranca. Pensamos que era melhor ela levar a tua, já que podes ir para o trabalho de autocarro. Fico em silêncio. Os meus ouvidos zumbem. Perry, estás a ouvir-me? Sim, estou. Então está tudo bem, não te preocupes. Ela devolvia-a hoje ou amanhã, só precisava de ir a um lugar urgente. Eu respiro fundo. Tudo bem, mãe. Dê-me um minuto. Desligo o telefone. Fico parado no meio do estacionamento. Respiro, de forma regular. 1, 2, 3. Depois, discar outro número. 911. O que aconteceu? Bom dia. Quero comunicar o roubo de um carro. A voz ao telefone fica mais séria. O seu nome e endereço? Eu digo claramente, sem pausas. Modelo do carro, cor, matrícula. Acrescento que todos os documentos estão em meu nome, sou a única proprietária. Alguém poderia ter levado o carro com a sua permissão? Não. Tenha certeza? Sim, ninguém tinha a minha autorização. Muito bem, Sra. Coltrane. A patrulha chegará dentro de 10 a 15 minutos. Sento-me no parapeito de betão e espero. O chá na garrafa térmica já arrefeceu, mas bebo-o em pequenos goles, apenas para ocupar as mãos. Imagens surgem na minha cabeça. Tenho 8 anos, a Shaylee tem 5. Ela chora, estica-se para pegar na minha boneca, aquela que a minha avó me deu no meu aniversário. A minha mãe diz: Perry, partilha. Tu és mais velha, tu entendes. Eu dou-lhe. Uma semana depois, a boneca está no lixo com um braço arrancado e o rosto pintado. Tenho 15 anos, Shaylee tem 12. Ela pega essa minha blusa nova sem perguntar, vai a uma festa com ela e volta com um fio arrancado na manga e uma mancha escura. Eu grito. O meu pai diz: Não faças uma tempestade num copo de água, somos família. Tenho 20 anos, a Sheila tem 17. Ela recebe o seu primeiro carro, um presente dos pais pela conclusão do ensino secundário. 3 meses depois, bate com ele num poste, os pais compram outro. Ela destrói o segundo 1 ano depois. O terceiro carro voa por um barranco depois que Sheila bebeu um pouco na festa, mas com certeza podia dirigir. Ela bate o quarto há 1 mês e os pais finalmente dizem: Chega, não compramos mais. Ela precisa aprender a valorizar. E eu economizei 3 anos para comprar o meu Honda. Trabalhei como contabilista na Ventec Industries, uma empresa que fabrica sistemas de ventilação industrial. Nada glamouroso, mas estável. Recusei roupas novas, não tirei férias, almoçava sanduíches de casa, fazia bicos aos fins de semana. Há 1 mês, fiz o último pagamento. O carro passou a ser meu, totalmente, e agora não está mais aqui. A patrulha chega em 14 minutos. 2 policiais, um homem e uma mulher.
A mulher sai primeiro, de meia idade, constituição física robusta, cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Apresenta-se como a agente Tate. Senhora Coltrane? Aceno com a cabeça e levanto-me do passeio. Ela pega num bloco de notas e numa caneta. Faz perguntas. Eu respondo. Quando é que reparei no desaparecimento, onde estava o carro, se há testemunhas, se vi algo suspeito ontem à noite. Depois pergunta sobre as chaves. Tem um conjunto extra? Sim, dei-o aos meus pais há 1 ano, por precaução. Eles poderiam tê-lo dado a alguém? Hesito por um segundo. A minha mãe disse que deram a chave à minha irmã, mas eu não dei permissão para isso. A agente Tate levanta os olhos do bloco de notas. A sua irmã levou o carro? Sim. Quer apresentar queixa contra ela? Quero apresentar queixa pelo roubo do meu carro. Documentos em meu nome. Não dei permissão a ninguém para o levar. Ela olha para mim por mais alguns segundos, depois acena com a cabeça. Entendido. Vamos iniciar a busca. Entraremos em contato consigo quando houver novidades. Eles vão se embora. Fico no estacionamento por mais 10 minutos, olhando para o lugar vazio sob o poste de luz, e depois chamo um táxi para ir para o trabalho. No trabalho, naquele dia, tudo parecia igual ao normal. E era isso que mais me irritava. As mesmas paredes cinzentas do nosso escritório da Venetech Industries, os mesmos armários metálicos com pastas, o mesmo cheiro a toner e sanduíches baratas. Só que algo dentro de mim mudou, como se o chão tivesse baixado meio centímetro e todos os outros não tivessem percebido. Cheguei um pouco mais cedo do que o habitual. O táxi deixou-me na entrada e fiquei ali parada por algum tempo, olhando para o prédio. Vidro, betão, o logótipo da empresa. Um ventilador estilizado como um girassol. Eu sempre brincava com isso na minha cabeça. O romantismo da indústria. Hoje não estava com vontade de brincar. Na recepção, a secretária com a manicure sempre perfeita acenou para mim. Estás cedo hoje, Perry? Aconteceu assim. Subi as escadas até o 3º andar, porque o elevador parecia demasiado fechado por alguma razão. Na contabilidade, Mira, nossa chefe de salários, já estava sentada com o cheiro de pastilhas de menta pairando sobre ela. Olá, ela disse sem tirar os olhos do monitor. Anne, se você for fazer o relatório do armazém, verifique se as despesas de agosto não se perderam. Tudo bem. Liguei o computador, coloquei a bolsa debaixo da mesa, tentando não pensar que, normalmente, a essa hora, o meu Honda estaria estacionado debaixo da janela. Enquanto o sistema carregava, abri o e-mail no telemóvel. Nada da polícia, nada dos meus pais, nenhuma mensagem da Sheila. Vazio. Abri o ficheiro, com as contas a receber, e comecei a inserir os números, linha por linha, célula por célula. Isso sempre me acalmou. Num mundo onde as pessoas fazem bobagens, os números permanecem obedientes. Se somarmos 2 mais 2, o resultado será 4. Não importa o quanto digam, não faça uma tempestade num copo d'água. Hoje, os números saltavam diante dos meus olhos. Você está meio estranha hoje? Ouvi uma voz à minha esquerda e levantei os olhos. Gavin LaMarche, nosso engenheiro de supervisão técnica, estava ali, com a mão apoiada na borda da divisória da minha mesa. Ele tinha a aparência de alguém que sempre mantém tudo na cabeça. Esquemas, prazos, nomes de clientes, até mesmo a localização das porcas na linha. Ele era alguns anos mais velho do que eu, com ombros largos e olhos atentos, que raramente deixavam passar detalhes. Cira? Perguntei de volta. Bem, você geralmente é apenas quieta, e hoje ainda pareces que te obrigaram a mudar para um apartamento estranho e te disseram que é para sempre. Eu encolhi de os ombros. Não dormi bem. Ele não perguntou mais nada. Apenas ficou parado por alguns segundos, depois tirou uma pasta do bolso. Escuta, hoje temos uma verificação das despesas com peças sobressalentes para a linha 3. Se for difícil para ti fazer os 2 relatórios, avisa-me. Eu adiarei as minhas medições para amanhã. Nada vai quebrar. Tudo bem, respondi automaticamente. Eu consigo. Ah,
Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Se precisares que eu te dê boleia para casa à noite, diz. Só estou a sugerir opções. Acenei com a cabeça, sentindo um leve calor de gratidão misturado com irritação. Eu não queria que ninguém visse o quanto eu estava fora de controle naquele momento. Antes do almoço, eu já tinha errado 3 vezes em fórmulas elementares. 2 vezes, Mira me corrigiu gentilmente, e uma vez ela simplesmente suspirou e me passou uma folha com a transcrição, para que eu não precisasse procurar em 20 arquivos. Pedi desculpa, ri, disse que estava exausta, mas a verdade era outra. Na minha cabeça repetia-se a mesma imagem, o lugar vazio no estacionamento, o riso da minha mãe ao telefone, a frase "a Sheila levou", num tom que sugeria que levar era normal. No meu apartamento, tudo era feito para economizar. Um apartamento de 1 quarto no 2º andar, de um prédio antigo sem elevador, um sofá barato que ainda era usado pelas minhas antigas vizinhas da faculdade. Cozinha onde metade da mesa era ocupada por uma tábua de cortar, porque praticamente não havia outra superfície de trabalho. Eu escolhi este apartamento não porque gostava dele, mas porque fiz as contas. Tanto para o aluguer, tanto para as contas, tanto para poupar para um carro. 3 anos. 3 anos num cubículo para um dia sentar ao volante e sentir que tenho algo nesta cidade, além das expectativas alheias. Um pequeno pedaço de metal sobre 4 rodas, mas meu, e a minha mãe entrega-me a chave, como outrora entregou a minha boneca, a minha camisola, o meu tempo, o meu silêncio. Depois do almoço, saí para a rua apenas para ficar perto da entrada dos fundos. Eu não fumava, mas sempre havia alguém ali com um cigarro, e era possível se irritar com o fundo. Hoje não havia ninguém aqui. Encostei o ombro na parede e peguei o telemóvel. Nenhuma mensagem nova. Abri o chat com a minha mãe por um momento. Não queria escrever nada, muito menos ligar. Olha só, saiu para tomar ar. Ouvi a voz do Gavin atrás de mim. Maravilha, não me virei. É que minha cabeça está a zumbir. Ele ficou ao meu lado, não muito perto, de forma a que eu sentisse a sua presença, mas não a sua respiração. Se for por causa do trabalho, posso ficar com metade das faturas da linha 3. Se não for por causa do trabalho, posso simplesmente ficar calado ao teu lado e fingir que é por causa do trabalho. Sorri com o canto da boca. Não é por causa do trabalho. Então fico calado. Ele ficou realmente calado. Por uns 5 minutos. Nós simplesmente ficamos ali, olhando para o pátio dos fundos, onde caminhões descarregavam caixas de metal com peças de reposição. Por um instante, imaginei como seria simples dizer: roubaram o meu carro, a minha irmã roubou-o. Ver como isso soaria aos ouvidos de estranhos. Eu não disse. Quando voltei para a da mesa, a odiosa mensagem, uma nova mensagem, piscava no ecrã. Abri. Era spam de uma loja de eletrodomésticos. A polícia permaneceu em silêncio. À noite, os relatórios estavam prontos. Verifiquei-os 2 vezes, enviei-os para a minha chefe e desliguei o computador. Gavin apareceu na minha mesa na hora certa, como se tivesse ouvido quando eu desliguei o meu computador. A oferta de te levar para casa ainda está de pé, disse ele. Não fiques com essa cara, como se estivesses a ser convidada para um encontro escolar. Eu vou na mesma direção. Eu não moro na direção. Ainda não disse para onde vou. O seu sorriso era quase imperceptível, discreto, do tipo que não tenta agradar, mas simplesmente existe. Hesitei por um segundo, depois acenei com a cabeça. Tudo bem, obrigada. Caminhamos em silêncio até ao parque de estacionamento. Quando vi a sua velha carrinha com as laterais riscadas, senti uma estranha e irracional simpatia. Ele claramente não era do tipo que exibia a sua vida, exibindo símbolos brilhantes de sucesso. Hoje você está sem o seu... Ele parou no meio da frase, provavelmente lembrando-se de ter visto o meu Honda debaixo da janela pela manhã. Quer dizer, não viu seu carro. Não está aqui, respondi secamente.
Por enquanto, ele não insistiu, apenas acenou com a cabeça e abriu a porta para mim. No carro, conversamos sobre bobagens, um novo contrato com uma fábrica em um estado vizinho, sobre como nosso sistema de ventilação milagrosamente resistiu à chuva forte do ano passado sem falhas, sobre o gerente de vendas que novamente estava a falsificar documentos. Eu respondia, percebendo que o cansaço estava a afastar a ansiedade para segundo plano. Perto da minha casa, ele desligou o motor e deixou as mãos no volante por um momento. Se precisar, disse ele. Então, tudo bem, interrompi. A sério, obrigada pela boleia. Ele olhou para mim mais uma vez. O seu olhar era como se ele visse muito mais do que eu queria mostrar. Tudo bem, então até amanhã, Perry. Subi para o apartamento, acendi a luz, tirei os sapatos à porta e fui direita ao telefone. Nada. Coloquei-o sobre a mesa, fui tomar banho, voltei. Tudo na mesma. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem dos agentes. Passei mal a noite. Adormecia e acordava com a imagem na minha cabeça de que o meu Honda estava a algures numa garagem escura, riscado com mãos estranhas no volante. Uma vez, imaginei a Sheila a conduzir alguém bêbado pela estrada e depois o som de travões e metal. Acordei com o coração na boca. Na manhã seguinte, tudo se repetiu. Autocarro em vez de volante, escritório em vez de estrada. Só que desta vez, quando abri o computador, já havia uma mensagem na caixa de correio. Era curta, com a assinatura formal do agente que eu já conhecia por telefone. A primeira frase dizia que o meu carro tinha sido encontrado no parque de estacionamento de um concessionário privado de carros usados. Na segunda, que ao volante estava um homem estranho que afirmava ter comprado o carro à minha irmã em dinheiro. Na terceira, estava escrito: qualificação preliminar dos atos, apropriação ilegal de veículo. Reli essa frase 2 vezes. Apropriação ilegal de veículo, sobre a minha irmã mais nova. Cheguei à esquadra perto da hora do almoço. O edifício tinha o aspecto que uma esquadra de polícia na nossa zona deve ter. Um pouco cansado, com um emblema desbotado acima da entrada e portas de metal que fecham com mais dificuldade do que parece. No interior, cheirava a café, papel e desodorizante barato. Na recepção estava sentado um jovem de uniforme, com um rosto ainda infantil. Eu disse o meu nome, ele digitou algo no computador e pediu para eu esperar. Depois de alguns minutos, apareceu a agente Tate, com o mesmo uniforme que usava pela manhã, mas com uma expressão diferente no rosto, mais concentrada. Senhora Coltrane, ela acenou com a cabeça. Vamos. Fui conduzida a uma pequena sala com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Havia papéis e um gravador sobre a mesa. Vamos preencher a sua declaração por escrito, esclarecer os detalhes e explicar-lhe o procedimento a seguir, disse Tate, sentando-se à minha frente. Se sentir mal, diga. Estou bem, respondi. Gostei do tom de voz com que isso soou. Ela apertou o botão do gravador, disse a data, a hora, o seu nome e número, depois o meu nome e endereço. Pediu para eu resumir o que tinha acontecido. Contei como, de manhã, fui até o estacionamento, vi a vaga vazia, liguei para essa minha mãe, soube da chave e da Sheila, liguei para a polícia. Você já havia permitido que sua irmã usasse o carro? Ela perguntou. Não, nunca. Você já disse aos seus pais que eles poderiam dar a chave reserva a alguém? Não, eu dei a chave à minha mãe com um único objetivo. Se algo acontecesse comigo, eles pudessem pegar o carro. Para rebocá-lo, consertá-lo, não sei, mas não como um presente para mais ninguém. Ela anotava, quase sem reagir, com expressões faciais. Tem consigo os documentos do carro? Tirei da bolsa uma pasta com cópias, título de propriedade, últimos pagamentos, apólice de seguro. Era o meu pequeno tesouro doméstico, tudo o que simbolizava 3 anos de poupanças. Tate examinou as folhas e acenou com a cabeça. Todos os documentos estão em seu nome. Isso é bom. E o facto de eles terem dado a chave? Perguntei. Isso muda alguma coisa?
Ela pousou a pasta e pela primeira vez olhou para mim, não como mais um caso, mas como uma pessoa. A chave em si não é uma autorização. A autorização é dada pelo proprietário. O proprietário aqui é você. Os seus pais podem dizer o que quiserem, mas no âmbito legal isso não significa nada. O facto é que sem o seu consentimento, outra pessoa, neste caso a sua irmã, se apropriou dos seus bens e tentou vendê-los. É isso que está registrado em nosso protocolo. Eu acenei com a cabeça. As palavras "isso pouco significa" ecoavam em algum lugar no meu peito. Se alguém me tivesse dito isso aos 10 anos, quando a minha mãe transferiu as minhas coisas para o armário da Sheila, dizendo "vocês são irmãs, tudo é compartilhado", talvez eu tivesse vivido a minha adolescência de maneira diferente. Entende que consideramos isso um crime e não um conflito familiar? Acrescentou Tate. Sim. Ótimo, assine aqui, aqui e aqui. Peguei a caneta e escrevi meu sobrenome com muito cuidado, cada letra, como se estivesse carimbando algo mais do que apenas uma declaração. Enquanto assinava, cenas passavam pela minha cabeça. Tenho 12 anos. Estou há 1 hora a fazer os trabalhos de casa, a tentar perceber as frações. A Sheila entra a correr na sala e liga o meu leitor de CD no volume máximo. Peço-lhe para desligar porque me custa concentrar-me. Ela ri-se e diz que é só matemática. A minha mãe entra, vê-me a tentar proteger a minha secretária e diz: "Deixa-a, ela vai tocar um pouco e pronto. Podes ir para a cozinha, não sejas egoísta." Tenho 19 anos. Trabalho à noite numa loja para pagar o dormitório. Volto para o quarto e vejo que Sheila está a dormir na minha cama e a amiga dela no meu chão. O meu portátil está ligado com a conta dela aberta nas redes sociais e o carregador do meu telemóvel está ligado à tomada de outra pessoa. A Coca-Cola derramada na mesa. Sinto frio, me sinto mal e envergonhada, como se estivesse a tentar tirar algo que não tenho direito quando peço para elas irem embora. Quando depois me queixo a minha mãe ao telefone, ouço o familiar. Não seja tão dura, é a família. Tenho 24 anos. Pela primeira vez, digo em voz alta que quero viver sozinha, sem vizinhas, sem irmã. Os meus pais respondem que é caro, que é melhor, por enquanto, viver com a Sheila. Vocês podem dividir as despesas. 3 meses depois, mudo-me sozinha, porque sou eu que tenho de pagar por nós as duas, e as contas em nome dela, misteriosamente, continuam por pagar. Assinei a última folha e larguei a caneta. Então, a agente Tate empilhou os papéis. A sua declaração foi aceite. O carro está atualmente no parque de apreensão, como prova material. Não podemos devolvê-lo imediatamente, mas é uma questão de tempo e de procedimentos. Quanto à sua irmã, ela já foi informada de que está detida por suspeita de apropriação ilegal de veículo. Depois vem o procurador, o tribunal, você sabe disso. E os meus pais? Perguntei antes de conseguir me conter. Eles... As palavras de alguém podem mudar alguma coisa? Tate encolheu os ombros. Eles podem dizer que foi um presente conjunto ou que permitiram. Mas você é a proprietária indicada nos documentos. Em casos como este, os documentos têm mais peso do que o pensávamos de alguém. Você tem o direito de defender a sua propriedade, mesmo que o infrator seja um parente seu. Os documentos têm mais peso do que o pensávamos de alguém. Eu acenei com a cabeça. Tudo bem. Provavelmente entraremos em contato com eles hoje, acrescentou ela, já com um tom mais seco, para notificá-los formalmente sobre a detenção e as acusações preliminares. Se eles entrarem em contato consigo, não é obrigada a discutir o assunto com eles, mas a escolha é sua. Quando saí para a rua, o ar parecia estranhamente leve, como se eu tivesse acabado de assinar não apenas uma declaração, mas também algum tipo de acordo interno comigo mesma. Não explicar mais o óbvio para pessoas que fingem não entender a diferença entre partilhar e dar tudo. No caminho para casa, evitei olhar para o telemóvel.
O autocarro balançava, sacudindo nos buracos, e as placas familiares passavam lentamente pela janela. Olhei para elas e tentei imaginar quantas horas trabalhei para fazer aquele primeiro pagamento do carro. Quantas vezes me recusei a ir a cafés e ao cinema? Quantas vezes disse outra vez quando os colegas me chamavam para ir a um bar depois do trabalho? Quando finalmente cheguei ao apartamento e fechei a porta atrás de mim, o telefone vibrou, como se estivesse à espera desse momento. Olhei para o ecrã. Uma chamada perdida da minha mãe, 2 do meu pai, uma mensagem de um número desconhecido com um texto curto da operadora de telecomunicações. Não liguei de volta, simplesmente coloquei o telefone na mesa, fui para uma cozinha e servi-me de água. As palavras da agente ecoavam na minha cabeça. Tenho o direito de defender a sua propriedade. Por volta das 7 da noite, o telefone vibrou novamente. Desta vez, era um número que eu já reconhecia. Senhora Coltrane, boa noite. A voz da agente Tate soava tão calma quanto pela manhã. Informo que a sua irmã foi oficialmente detida. Ela foi acusada de apropriação ilegal do seu veículo. Algo se partiu dentro de mim. Já não era apenas uma discussão, não era uma questão familiar, como a minha mãe gostava de dizer. Estava oficializado. A minha irmã era suspeita num caso em que eu era a vítima. Está bem, respondi. Obrigada por me informar. Também temos a obrigação de informar os seus parentes mais próximos, continuou Tate. Entraremos em contato com os seus pais hoje, se ainda não o fizemos. Respirei fundo. Entendido. Despedimo-nos. Coloquei o telefone na mesa e sentei-me ao lado, sem acender a luz. Os telefonemas dos meus pais começaram ainda à noite, logo após a conversa com a agente. No início, eu apenas observava o ecrã a mostrar sucessivamente mãe, pai, novamente mãe. A terceira vez, o telefone ficou em silêncio e eu quase acreditei que eles tinham desistido. Mas não. Meia hora depois, tocou um novo telefonema, um número fixo, não registrado nos contactos. A sensação era como se alguém estivesse a bater à porta dos fundos. Alô, eu disse. Perry. A voz da minha mãe estava tensa como uma corda. A polícia nos ligou. Disseram que apresentaste uma queixa oficial contra a tua irmã. Diz que é um mal-entendido. Não é um mal-entendido, respondi. Do outro lado da linha, ouviu-se um barulho surdo, provavelmente o meu pai a pegar o telefone das mãos dela. Você enlouqueceu? Ele perguntou bruscamente. Você realmente quer levar a sua irmã aos tribunais como se ela fosse uma ladra? Ela vendeu o meu carro, eu disse. Isso é roubo. Ela só pegou para dar uma volta. Minha mãe imediatamente se intrometeu. Ela não é nenhuma criminosa. Nós demos a ela a sua chave. É um presente da nossa família, foi o que dissemos ao policial. Eu revirei os olhos para a sala vazia. Vocês não podem dar algo que não lhes pertence, eu disse. O carro está em meu nome. Eu paguei por ele. Você... não. Oh, lá vem isso. Minha mãe suspirou como se eu tivesse falado sobre impostos, sobre bolos festivos. De novo esses papéis, contratos. Somos uma família, Perry. Um pedaço de papel é mais importante do que o laço de sangue. Fiquei em silêncio por um segundo. Não porque não soubesse o que responder, mas porque algo dentro de mim vacilou por um instante. Era tão familiar, aquele tom, aquele apelo à família acima de tudo. Parte de mim automaticamente se inclinou para o papel habitual. Agora vamos discutir, depois eu vou ceder, retirar a declaração, eles vão respirar aliviados e eu vou ficar sozinha. O meu pai aproveitou a pausa. Escuta, disse ele já mais calmo, vamos fazer assim, tu retiras a declaração e eu e a tua mãe compensamos-te aos poucos o custo do carro. Quanto é? Metade do valor nós podemos pagar com certeza, ou até mais, vamos ver. O importante é não levar o lixo para fora de casa. A palavra compensar atingiu a minha memória com mais precisão do que qualquer ofensa. Já a ouvi várias vezes. Tenho 21 anos, não tenho dinheiro suficiente na conta, porque a Sheila
pediu um pouco emprestado para pagar a multa e depois devolveu o cartão à mãe, que vai compensar. Na altura também houve promessas. Vamos devolver até ao final do mês. Depois, até ao final do verão. Depois, bem, tu trabalhas, tu consegues, mas ela não. Tenho 22 anos, encontro na caixa de correio uma carta do banco. Pagamento em atraso do seguro do carro antigo que era nosso e que a Sheila usava temporariamente. Os meus pais prometeram resolver tudo. Não te preocupes, nós compensamos. No final, fui eu que resolvi para não estragar o meu histórico de crédito. Como exatamente vocês vão compensar? Perguntei agora, apertando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Especificamente, o que significa como exatamente? Minha mãe ficou ofendida instantaneamente. Nós estamos a dizer que vamos pagar. Você não acredita em nós? Eu estou a perguntar, repeti, tentando manter a voz firme. Quanto e em quanto tempo? 1 mês? 1 ano? 5? Vão vender alguma coisa? Vão pedir um empréstimo? Porque já ouvi isso antes. Vamos compensar. Vamos resolver de alguma forma. E sempre acabava sendo eu quem resolvia. Do outro lado da linha, ficou tudo silencioso, não porque eles estavam a pensar, mas porque foram pegos de surpresa. Que ideia é essa? O meu pai finalmente falou, agora com um tom metálico na voz. Estamos a oferecer-te uma saída normal e tu estás a questionar-nos como um contabilista no trabalho. Isso é humilhante, percebes? Somos teus pais e tu exiges que elaboremos um calendário de pagamentos, como se fôssemos estranhos. É justamente com estranhos que eu não faço isso, disse eu. Porque eles ou pagam ou não pagam, mas não fingem que somos uma grande família feliz, onde tudo, de alguma forma, se resolve. Estás a dizer que somos mentirosos? Sussurrou a minha mãe. Suspirei. Não, estou a dizer que vocês prometeram muitas vezes compensar pela Sheila, e nunca fizeram isso completamente. Ela batia carros, recebia multas, se endividava e vocês sempre diziam: vamos superar. Ela vai aprender. Ela não aprendeu. Por que eu deveria acreditar de alguma forma novamente? Por alguns segundos, só se ouvia a respiração deles. Então, você não confia em nós? Concluiu meu pai. Tudo bem. Se não acredita, significa que já fez a sua escolha. Então, ouça a nossa. Eu cerrei os dentes. Não vamos ficar a ver você levar a sua irmã ao tribunal. A voz dele ficou áspera. Se você não retirar a queixa, para nós será o fim. Tudo. Não vamos mais participar da sua vida. Sem seguro, sem venham ajudar. És adulta. Vive a tua vida. A minha mãe acrescentou, mais baixinho, mas de forma mais dolorosa. Para mim, teremos então uma filha. Uma. Pensa bem antes de fazer isso. E foi aí que algo se passou dentro de mim. Uma estranha clareza. Se traduzirmos para uma linguagem simples, a proposta deles soava assim: renuncia à única maneira real de recuperar pelo menos alguma coisa, e em troca, talvez um dia te demos um pouco de dinheiro se nos for conveniente, e se não for, tens de continuar a amar-nos na mesma. Inspirei e expirei silenciosamente. Acabaram de responder à minha pergunta, disse eu. Não podem dizer como e quando vão compensar. Até ficaram ofendidos com a própria pergunta e acabaram de me ameaçar com um corte efetivo se eu não fizer o que vos convém. Ah, isso não é uma ameaça, indignou-se a minha mãe. São consequências. Agora eu também terei as minhas consequências, disse eu. A Sheila nunca me deu nada voluntariamente e nunca me dará. Vocês não têm intenção de compensar de verdade. Não tenho outra maneira de recuperar pelo menos parte do que perdi. Por isso não vou retirar a declaração. É a última vez que pergunto. O meu pai quase rosnou. Tens a certeza? Eu estava com medo. Muito. Parte de mim ainda queria dizer: tudo bem, vamos resolver isso sozinhos. Mas ao lado disso havia uma imagem. Eu novamente no autocarro, sem apoio e ainda culpada por ter estragado o clima na família. Sim, eu disse. Tenho certeza. Do outro lado da linha, alguém inspirou profundamente. Então está decidido, disse o meu pai.
Não nos ligues até mudares de ideias. E não venhas, acrescentou a minha mãe baixinho. Não suporto ver isso. A ligação foi cortada. Fiquei no silêncio do meu pequeno apartamento, segurando o telefone que agora parecia mais pesado do que antes. Estranhamente, o meu primeiro pensamento não foi perdi os meus pais, mas ainda bem que esclareci a questão da compensação antes que fosse tarde demais. Coloquei o telefone sobre a mesa, sentei-me em frente a ele e fiquei alguns minutos apenas olhando para ele. Por dentro, sentia-me vazia e, ao mesmo tempo, estranhamente tranquila, sem histeria, sem alívio. Apenas um facto. Agora só tenho a mim mesma, o meu trabalho e um monte de problemas que terei de resolver sem o, de alguma forma, deles. O telefone vibrou novamente tão repentinamente que quase o deixei cair. Um número desconhecido apareceu no ecrã. Não era o número de casa, nem o número da cidade. Já me estiquei, pensando que eram os meus pais novamente ligando de outra linha. Mas a assinatura que apareceu abaixo do número me fez parar com a mão estendida. O número desconhecido era da procuradora. A mulher apresentou-se brevemente. Lisa Cortland, Ministério Público, caso de apropriação ilegal de veículo. A voz dela era seca, mas não hostil. Ela pediu-me para ir, no dia seguinte, para esclarecer os detalhes e avisou que o caso já estava a ganhar força. Havia um comprador, havia dinheiro, havia testemunhas. Cheguei às 9 da manhã. O prédio da promotoria parecia tão cansado quanto a delegacia de polícia. Paredes cinzentas, molduras de metal nas portas, cheiro de papel velho e desinfetante. Lisa Cortland me recebeu em uma pequena sala de reuniões no segundo andar. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelo curto e óculos de armação fina, vestida com um fato escuro sem adornos desnecessários. Obrigada por ter vindo, disse ela, apontando para uma cadeira. Agora vou explicar-lhe resumidamente o que temos. Ela abriu uma pasta à sua frente e tirou algumas folhas. A sua irmã, Sheila Coltrane, vendeu o seu carro a Derek Lamb por dinheiro vivo no dia 22 de outubro. O valor foi de $4.000. Isso é significativamente abaixo do valor de mercado, o que é típico para uma venda rápida sem documentos. Lamb afirma que não sabia do problema com a propriedade, porque a sua irmã lhe mostrou as chaves e disse que o carro era dela. Ele está disposto a cooperar como testemunha. Eu acenei com a cabeça. A minha garganta estava seca. O dinheiro, continuou Lisa, foi parcialmente usado para pagar uma dívida a um particular chamado Trent Cashler. Segundo as nossas informações, a sua irmã pediu-lhe um empréstimo com juros há alguns meses. A outra parte do dinheiro foi gasta no pagamento de multas e contas. Quase não sobrou nada. Ela olhou para mim. Você sabia disso? Não, respondi. Eu nem sabia que ela tinha pedido dinheiro emprestado a alguém, além dos nossos pais. Lisa anotou algo. Também verificamos o histórico financeiro dela do último ano. Descobrimos que não era a primeira vez que ela fazia transações duvidosas. Por 2 vezes, ela tentou abrir um cartão de crédito em nome de outra pessoa, mas os bancos recusaram devido à incompatibilidade dos dados. Uma vez, ela foi detida numa loja por tentar sair com mercadorias não pagas, mas o proprietário não apresentou queixa, apenas a expulsou. Eu fiquei sentada a ouvir, sentindo algo frio e pesado crescer dentro de mim. Eu sabia que Sheila era irresponsável, que ela quebrava coisas e não pensava nas consequências, mas o facto de ela tentar sistematicamente roubar as pessoas, isso era novidade. Ela nunca foi responsabilizada criminalmente antes, disse Lisa. Portanto, tecnicamente, este é o primeiro caso oficial, mas o quadro é desagradável. Você entende que o advogado dela tentará amenizar a situação? Sim, disse eu. Eles já falaram sobre instabilidade mental. Lisa acenou com a cabeça. É exatamente isso que eles estão a fazer agora. Os seus pais contrataram um advogado, Roger Hammond, um defensor experiente.
Ele já apresentou um pedido para que seja realizada uma avaliação psiquiátrica. Se a avaliação mostrar que a sua irmã tem graves distúrbios mentais, isso pode afetar a duração e o tipo de pena. Ela fez uma pausa. Mas isso não significa que o caso será encerrado. Significa que a questão será como exatamente responsabilizá-la. Eu expirei. Tudo bem. Lisa olhou para mim atentamente, como se estivesse a ponderar algo. Tenho de avisá-la, disse ela. Os seus pais estão a tentar ativamente apresentar isto como um conflito familiar e não como um crime. Eles já deram uma entrevista ao advogado, na qual afirmam que o carro foi um presente conjunto e que você apenas se vingou por ofensas antigas. Isso não tem valor legal porque os documentos estão em seu nome, mas influencia o clima no tribunal. Esteja preparada. Apertei as mãos nos joelhos. Estou preparada. A perícia durou 2 semanas. Tentei levar uma vida normal. Fui trabalhar, andei de autocarro, respondi às cartas do Ministério Público. Gavin ofereceu-se várias vezes para me dar boleia e uma noite eu aceitei. Viajamos em silêncio até ele perguntar: Está bem? Sim, respondi. Só que é difícil. Se precisar conversar, disse ele sem olhar para mim. Eu sei ouvir. Eu mal sorri. Obrigada. Quando os resultados da perícia chegaram, Lisa me ligou pela manhã. A sua irmã foi diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e manifestações impulsivo-compulsivas, disse ela sem preâmbulos. Também foram observados sinais de comportamento dependente e déficit de controle dos impulsos. Os peritos consideram que ela é capaz de compreender as suas ações, mas está parcialmente limitada na capacidade de prever as suas consequências. O que isso significa para o caso? Perguntei. Significa que o advogado está a pedir ao tribunal que considere a opção de tratamento compulsivo em uma instituição psiquiátrica fechada com acompanhamento posterior, em vez de uma pena de prisão clássica. Isso pode ser aceito se o tribunal reconhecer que a sua irmã precisa de terapia e não de punição. Fiquei em silêncio. Uma ideia girava na minha cabeça. O diagnóstico não apaga o que ela fez. Ele explica, mas não justifica. E agora os pais estão a tentar transformá-lo em indulgência. Quero me manifestar no tribunal, disse eu. Tem esse direito, respondeu Lisa. Pode preparar uma declaração, mas tenha em mente, eles vão tentar apresentá-la como alguém que não tem compaixão por uma pessoa doente. Que tentem, disse eu. A audiência foi marcada para o início de novembro. Cheguei ao tribunal vestindo um terno simples e escuro, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Sheila estava sentada à mesa da defesa, ao lado do advogado. Magra, pálida, com olhos grandes, que ficavam o tempo todo voltados para baixo. Os meus pais estavam sentados na primeira fila atrás dela. A minha mãe chorava baixinho. O meu pai olhava fixamente para a frente com uma expressão impassível. Quando o juiz anunciou a ordem do dia, o advogado Roger Hammond levantou-se e começou o seu discurso. Ele falou sobre uma jovem mulher com profundos problemas mentais, sobre ausência de intenção maliciosa, sobre uma família que tenta ajudar e não punir. Ele mencionou o diagnóstico, leu trechos do parecer do especialista e enfatizou que Sheila não compreendia plenamente a gravidade do seu ato. Em seguida, o juiz me deu a palavra. Levantei-me, o coração batia forte nos ouvidos, mas a voz saiu firme. Não nego que a minha irmã tenha problemas mentais, comecei. Mas isso não significa que ela não deva ser responsabilizada. Ela vendeu os meus bens, que eu levei 3 anos para ganhar. Ela não me pediu ajuda. Ela não pediu perdão. Ela simplesmente pegou o que não lhe pertencia e trocou por dinheiro. Fiz uma pausa. Se o diagnóstico é realmente tão grave que ela não consegue controlar as suas ações, então ela precisa de tratamento. Tratamento de verdade. Não em casa, onde ela será novamente protegida e justificada,
mas em uma instituição fechada, onde ela receberá ajuda e aprenderá a viver de outra maneira. Não quero que ela vá para essa prisão, mas quero que ela finalmente pare. Sentei-me. Um murmúrio percorreu a sala. Minha mãe, atrás de mim, soluçou alto. O juiz anotou algo. Quando a audiência terminou, os pais não se aproximaram de mim. Eles simplesmente saíram, segurando Sheila pelas mãos, e nem sequer se viraram. Eu estava parada no corredor, olhando pela janela, quando Roger Hammond, o advogado da minha irmã, parou ao meu lado. Fez uma declaração forte, disse ele, mas compreende que um hospital psiquiátrico não é um sanatório? Isso pode destruir a vida dela mais do que uma pena suspensa. Ela própria a destruiu, respondi. Só não quero mais remendar buracos no barco de outra pessoa. Ele acenou com a cabeça e foi-se embora. Saí do prédio quando começou a escurecer. Fiquei parada na entrada, tentando decidir se iria a pé ou chamaria um táxi, quando o meu telemóvel vibrou. Mensagem de Lisa Cortland. A decisão será anunciada em uma semana. Esteja preparada para qualquer resultado. Olhei para o ecrã, depois para a estrada vazia à minha frente, e de repente senti que não sabia para o que estava mais preparada. Para Sheila ser enviada para tratamento ou para os meus pais nunca mais falarem comigo? A chamada chegou às 5 da manhã. Eu tinha dormido mal nos últimos dias, então o telefone me pegou naquele estranho estado entre o sono e a vigília, quando a realidade ainda não tinha se estabelecido completamente. A tela brilhava na escuridão. O número era desconhecido. Alô? Eu sussurrei. Senhora Coltrane? Uma voz feminina, jovem, um pouco preocupada. Ah, aqui é o Hospital St. Joseph. Sua irmã, Sheila Coltrane, foi trazida para cá hoje à noite com suspeita de overdose de medicamentos. O estado dela é estável, mas temos a obrigação de informar os parentes mais próximos. Sentei-me na cama com o coração a bater forte e surdo. Ela está viva? Sim. Ela recuperou a consciência e está ciente do que se passa, mas precisa de supervisão. Os seus pais já estão aqui. Obrigada, disse eu e desliguei o telefone. Fiquei sentada na escuridão por muito tempo, abraçada aos joelhos. Os pensamentos giravam caoticamente. Devo ir? Para quê? Eles não estão à minha espera lá. Mas se eu não for, o que isso significará? Que sou realmente tão insensível quanto me pintam? Vesti-me lentamente como um robô, bebi um copo de água e chamei um táxi. Na recepção do hospital, deram-me o número do quarto. Subi ao terceiro andar, atravessei um longo corredor que cheirava a antisséptico e a algo amargo. O meu pai estava à porta do quarto. Ele viu-me e o seu rosto ficou imediatamente petrificado. — Por que estás aqui? Perguntou ele baixinho, mas com severidade. Recebi um telefonema, respondi. Disseram-me que ela estava no hospital. E vieste por pena? Ele sorriu ironicamente, sem calor. Para verificar se ela não morreu por acidente? Essas palavras me atingiram de tal forma que, por um momento, fiquei sem fôlego. Eu vim porque ela é minha irmã, disse eu calmamente. Não importa o que você pense. O meu pai virou-se. A mãe está lá dentro. Não aconselho entrar. Eu não dei ouvidos. Abri a porta. O quarto era pequeno, com 2 camas. A de Sheila ficava perto da janela. Ela estava deitada sob um cobertor branco, pálida, com olheiras escuras, ligada a um soro. A minha mãe estava sentada numa cadeira ao lado, segurando a mão dela. Quando entrei, ela levantou a cabeça bruscamente. Não deves estar aqui, sussurrou ela. Recebi uma chamada do hospital, repeti. Eu queria saber o que aconteceu. O que aconteceu? A minha mãe levantou-se, a voz trêmula. O que aconteceu foi que você a levou a isso. Ela não aguentou a pressão. Ela tomou todos os comprimidos que tinha em casa. Se a amiga dela não tivesse entrado por acaso, ela estaria morta agora. Morta, Perry, entendes? Sheila mexeu-se na cama e virou a cabeça para mim. Os seus olhos estavam vermelhos, mas conscientes. Estás feliz?
Ela sussurrou. Querias que eu desaparecesse, não é? Para que todos finalmente vissem como tu és perfeita e eu sou imperfeita? Eu estava parada na porta, apertando a maçaneta, tentando não tremer. Eu nunca quis isso, eu disse. Mentira, Sheila chorou. Tu me processaste, tu queres que me internem num manicômio. Sempre me odiou. Eu não te odiava, respondi com a voz trêmula. Só estava cansada de dar tudo. A minha mãe contornou a cama e ficou entre nós, como uma parede. Au, saia, disse ela em voz baixa, mas firme. Saia daqui. Não há lugar para ti aqui. Já fizeste o suficiente. Olhei para a Sheila por cima do ombro da minha mãe. A minha irmã mais nova estava deitada, virada para uma janela, com os ombros a tremerem de choro silencioso, e de repente percebi. Ela não tinha feito aquilo por desespero. Ela fez isso para que todos vissem o quanto era difícil para ela, o quanto todos eram culpados, exceto ela mesma. Era a última e mais desesperada maneira de puxar o cobertor para si. E funcionou. Os pais voltaram a defendê-la e eu fiquei novamente do lado de fora da porta, como uma estranha. Saí sem dizer mais nada. A decisão do tribunal foi anunciada 3 dias após o incidente. O psiquiatra do hospital forneceu materiais adicionais, confirmando o diagnóstico e recomendando tratamento prolongado sob supervisão. O juiz ouviu ambas as partes, olhou para Sheila, que estava sentada com a cabeça baixa, e proferiu o veredicto: tratamento compulsório em instituição psiquiátrica fechada por um período de 12 a 24 meses, dependendo do progresso, com acompanhamento posterior e obrigação de indenização por danos, na medida do possível. Os pais não gritaram, eles simplesmente ficaram sentados, de mãos dadas, olhando para o chão. Quando o juiz anunciou o encerramento da sessão, a minha mãe levantou-se lentamente e aproximou-se de mim. Pensei que ela fosse acusar-me novamente, mas ela apenas olhou para mim como se estivesse a olhar para um assassino e sussurrou: Tu mataste a nossa família. Então levaram Sheila, que cambaleava abraçada a si mesma, e eu fiquei sozinha na sala vazia do tribunal, apertando a bolsa e sentindo tudo dentro de mim ficar frio e pesado, como concreto. As primeiras semanas após o julgamento foram as mais difíceis. Devolveram-me o carro 1 mês depois. Eu dirigia, mas já não me trazia a mesma alegria de antes. Era mais uma lembrança do preço que paguei pelos limites. A dívida permaneceu, o seguro aumentou por causa do roubo. Financeiramente, eu estava novamente no limite, mas agora era a minha luta, sem mãos estranhas a puxar-me para baixo. No trabalho, tentei manter-me como antes, discreta, sem conversas desnecessárias, mas Gavin percebeu. Uma noite, quando fiquei a trabalhar até tarde, ele trouxe-me um pacote com sanduíches. Não almoçaste, disse ele simplesmente. Não te mates de fome. Obrigada. Peguei o saco, olhando para ele com surpresa. Como é que sabes? Sou observador. Ele encolheu os ombros. E ultimamente pareces ter esquecido que as pessoas precisam de comer. Eu sorri, pela primeira vez em muito tempo. É que tenho muitas coisas na cabeça. Eu sei. Ele sentou-se na ponta da mesa. Não quero me intrometer, mas se precisar conversar ou apenas ficar em silêncio ao seu lado, estou aqui. Essa frase tocou-me por algum motivo. Não pela sua grandiosidade, mas pela sua simplicidade. Ele não tentou salvar-me, não disse que tudo ficaria bem, não perguntou detalhes. Ele simplesmente estava ao meu lado, como uma pessoa que sabe que, às vezes, basta apenas estar presente. Obrigada, eu disse baixinho. Sério. Ele acenou com a cabeça e foi embora, deixando-me com um sanduíche e a sensação de que talvez nem todas as pessoas tentem tirar algo de ti. Os meus pais não ligaram, não escreveram. Eu sabia por amigos que eles visitavam Sheila frequentemente na instituição e diziam a todos ao redor que a filha mais velha destruiu a família por causa de um carro.
Isso já não me indignava, apenas havia um vazio, onde antes existiam as expectativas da aprovação deles. Certa vez, quando voltava para casa depois do trabalho, vi a minha mãe na rua, perto do supermercado. Ela estava parada com sacolas, conversando com uma mulher. Parei no semáforo e fiquei olhando para ela pela janela. Ela parecia mais velha, cansada. Por um momento, tive vontade de sair, aproximar-me e dizer alguma coisa, mas o semáforo mudou e eu segui em frente, sem olhar para trás. A vida lentamente ganhou novas formas. Eu parei de esperar ligações, parei de me justificar por ter estabelecido limites. O trabalho ficou mais estável. Gavin se tornou uma pessoa mais próxima do que eu pensava. Começamos a almoçar juntos. Às vezes ele me levava para casa, e essas curtas viagens se tornaram um espaço onde podíamos conversar sobre outras coisas além da dor. Uma noite, alguns meses depois do julgamento, ele perguntou: "Você se arrepende?" Fiquei pensativa. "Às vezes", respondi honestamente, "mas não por ter entrado com o pedido. Eu lamento ter tido que escolher entre mim e eles. Mas se eu tivesse escolhido eles, teria perdido a mim mesma." Ele acenou com a cabeça. "Essa é a resposta certa." Olhei para ele. "E tu conseguirias fazer isso? Ir contra a tua família?" "Eu já fui", disse ele de repente. "A minha história foi diferente, mas a essência é a mesma. Às vezes, pessoas amorosas podem ser venenosas, e então você tem que escolher não o amor, mas a vida." Nós dirigimos em silêncio por um longo tempo depois disso, mas o silêncio não era pesado, era acolhedor, como se houvesse espaço nele para todas as cicatrizes que nós dois carregávamos sob as roupas. Quando cheguei à casa naquela noite, entrei no chuveiro, fiquei debaixo da água quente e, de repente, comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muitos meses, senti que respirava profundamente, que havia espaço na minha vida que não estava preenchido com exigências alheias, que eu posso cometer erros, mas eles serão meus, que eu posso cair, mas cairei no meu chão e não aos pés de outras pessoas. Na manhã seguinte, quando liguei o carro e saí do estacionamento, o telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. "Olá, é a Sheila. Permitiram-me escrever. Não peço desculpas, mas quero dizer uma coisa quando nos encontrarmos, se concordares." Olhei para o ecrã, com as mãos no volante, e não sabia o que sentia. Raiva, medo, curiosidade ou simplesmente cansaço por a história parecer ainda não ter terminado. 4 anos não é tanto tempo quanto parece quando se olha para frente, mas é muito tempo quando se olha para trás. Durante esse tempo, eu me tornei uma pessoa diferente, não porque quis, mas porque precisei. Eu ainda trabalhava na Ventec Industries, mas agora como contadora sênior, com uma pequena equipa sob minha supervisão. O salário ficou mais estável. As dívidas foram gradualmente pagas. O carro já não parecia um símbolo de trauma, mas apenas um carro. Velho, arranhado, mas meu. Mudei-me de um quarto para um pequeno apartamento de 2 andares, alugado nos arredores da cidade, onde era tranquilo e havia árvores pela janela. E ainda ganhei uma família. Gavin e eu casamos 1 ano depois do julgamento. Não foi uma grande história de amor à primeira vista. Foi mais sobre 2 pessoas que sabiam o que era a solidão e decidiram construir algo novo juntas, sem ilusões e falsas promessas. Tivemos um filho, Rex, e 2 anos depois, uma filha, Mary. Ambos pequenos, barulhentos, com os olhos dele e o meu temperamento. Quando segurei Rex nos braços pela primeira vez, pensei: é isso, é por isso que valeu a pena passar por todo aquele inferno. Não é vingança, não é vitória. É apenas a oportunidade de fazer diferente. Os meus pais não ligaram durante 4 anos, nem uma vez, nem no meu aniversário, nem no ano novo, nem quando me casei. Não lhes enviei convites para o casamento. Sabia que não viriam. Gavin não perguntou muito, apenas disse uma vez: se algum dia eu quisesse que ele fosse comigo visitá-los, ele iria.
Eu acenei com a cabeça e agradeci, mas nunca pedi. Às vezes chegavam-me rumores através de velhos conhecidos, através das redes sociais, que eu quase não abria, mas às vezes espreitava com uma curiosidade dolorosa. Sheila saiu do hospital depois de 1 ano e meio. Morava com os pais, tentava encontrar emprego, mas em todos os lugares se deparava com a anotação nos arquivos. Depois foi examinada novamente. Recidiva, instabilidade, algo assim. Depois recebeu alta novamente. Os pais estavam a envelhecer, a mãe se aposentou, o pai passou a trabalhar menos. Eu vi uma foto no perfil de uma parente distante. Os três, envelhecidos, cansados, mas ainda juntos, e eu não estava nessas fotos, como se eu nunca tivesse existido. Não fiquei ofendida, simplesmente me acostumei. Tinha que me acostumar para continuar vivendo. Mas na semana passada tudo mudou. O telefonema chegou à noite, quando eu estava a dar banho na Mary. O telefone tocou algures no quarto, ouvi através da porta. O Gavin atendeu, respondeu algo brevemente e depois bateu à porta da casa de banho. Alguém está a perguntar por ti, disse ele cautelosamente. Dizem que são os teus pais. Fiquei paralisada com a esponja na mão. A Mary brincava na água, rindo, mas eu já não a ouvia. Diz que não estou, disse eu. Ele olhou para mim por um longo tempo, depois acenou com a cabeça e saiu. Ouvi-o dizer algo breve e desligar o telefone. À noite, quando as crianças adormeceram, eu estava sentada na cozinha com uma chávena de chá olhando pela janela. Gavin sentou-se à minha frente. Eles disseram que ligariam de volta, disse ele, que era importante. Para eles é sempre importante, respondi, quando precisam de alguma coisa. Ele ficou em silêncio, apenas estendeu a mão sobre a mesa e eu a segurei. Os seus dedos estavam quentes e calmos e isso ajudava. No dia seguinte, eles ligaram novamente. Eu não atendi. Depois, ligaram outra vez. Desliguei o som. No terceiro dia, recebi uma mensagem no e-mail da conta da minha mãe, que ela quase nunca usava. Perry, por favor, dá-nos uma oportunidade de conversar. Precisamos de te ver. Não é sobre a Sheila, é sobre nós, a mãe. Eu reli várias vezes. Não é sobre a Sheila. Então, sobre o quê? Sobre saúde? Sobre dinheiro? Sobre o facto de finalmente terem percebido? Eu não acreditava nisso. Apaguei a mensagem e não respondi nada. E no sábado, eles vieram. Eu estava sozinha em casa. Gavin tinha levado as crianças para passar o fim de semana com a irmã dele, para que eu pudesse descansar. Eu estava a arrumar a cozinha quando ouvi alguém bater à porta. Olhei pela janela e meu coração apertou. Mamãe e papai estavam na varanda, envelhecidos, grisalhos, vestindo casacos velhos. A minha mãe segurava uma bolsa nas mãos, o meu pai olhava para o chão. Fiquei parada por um longo tempo sem abrir a porta, esperando que eles fossem embora, mas eles não foram. Finalmente, abri a porta, deixando a corrente. "O que vocês querem?" perguntei. A minha mãe ergueu os olhos, vermelhos, inchados. "Perry, por favor, dê-nos 5 minutos. Só 5. Eu queria dizer não. Queria fechar a porta e voltar a limpar. Mas algo na voz dela, cansaço, desespero, fez-me tirar a corrente. 5 minutos, disse eu. Não mais. Eles entraram, pararam na entrada sem tirar os sapatos. Não os convidei para entrar. Ficamos ali como estranhos numa casa alheia. Viemos porque, começou a minha mãe com a voz trêmula, porque está a ser difícil, muito difícil. A Sheila está novamente no hospital. Ela não está a conseguir lidar com a situação e nós estamos velhos, estamos cansados. Fiquei em silêncio. Queríamos pedir, continuou o meu pai sem olhar para mim. Talvez tu pudesses, bem, ajudar. Financeiramente, ou pelo menos falar com ela. Ela sempre te ouviu mais do que a nós. Senti um frio. Estão a falar a sério? Perguntei baixinho. A minha mãe começou a chorar. Sabemos que não estávamos certos. Sabemos que foi difícil para ti, mas ela é tua irmã. E nós somos teus pais. A família deve permanecer unida.
Eu ri, um riso curto, seco, sem alegria. Família? Repeti. Vocês não me ligaram durante 4 anos. Casei-me, tive 2 filhos, os vossos netos, aliás, e vocês nem sequer escreveram um parabéns. Vocês escolheram-na, escolheram culpar-me, em vez de reconhecerem que a destruíram, dando-lhe tudo sem limites. Perry. O meu pai levantou a mão como se quisesse tocar-me, mas eu recuei. Não, disse com firmeza. Vocês não vieram porque entenderam. Vocês vieram porque precisam novamente que alguém conserte tudo. Mas eu não conserto mais. Eu não salvo mais. Eu tenho minha própria família, uma família de verdade, onde as pessoas não roubam umas das outras, não manipulam, não fingem que amor é quando você dá tudo e não recebe nada em troca. A minha mãe respirava com dificuldade. Nós amamos-te. Não, interrompi. Vocês amam a ideia de mim como uma pessoa que sempre cede, mas nunca amaram a minha verdadeira personalidade, porque a minha verdadeira personalidade estabeleceu limites, e vocês expulsaram-me por isso. O meu pai cerrou os dentes. Nós não expulsamos, nós simplesmente não podíamos ver você destruindo sua irmã. Eu não a destruí, eu disse, e minha voz tremeu. Ela se destruiu sozinha, e vocês ajudaram durante anos. E agora, quando está difícil lidar com ela, vocês vieram até mim, não para se desculpar, não para reconhecer, mas para pedir mais uma vez para consertar tudo. Abri a porta. Saiam, disse eu. Vocês escolheram ficar com uma psicopata narcisista que não sabe assumir responsabilidades. Fiquem com ela, mas se querem continuar a culpar-me, então não. Eu tenho a minha família e não vou permitir que vocês tragam dor venenosa para ela. A minha mãe chorava. O meu pai estava com uma expressão impassível. Eles saíram lentamente. A minha mãe virou-se mais uma vez na soleira da porta. Você vai se arrepender, sussurrou ela. Talvez, respondi, mas essa é a minha escolha, não a sua. A porta se fechou. Eu fiquei parada no corredor, olhando para o chão e tremendo, não de raiva, de alívio, por ter dito a eles tudo o que pensava pela primeira vez em 4 anos e não ter cedido. Quando Gavin voltou com as crianças à noite, eu estava sentada na cozinha, olhando pela janela. Ele colocou a mão no meu ombro. Eles vieram? Perguntou ele baixinho. Sim. Como foi? Olhei para ele e sorri levemente. Difícil, mas certo. Ele me beijou na têmpora. Estou orgulhoso de si. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Ninguém ligou, ninguém escreveu. Eu gradualmente recuperei o equilíbrio, brincando com as crianças, preparando o jantar, observando Rex ensinar Mary a montar cubos. Essa era a minha vida. Pequena, comum, sem dramas nem sangue, e era minha. Mas na quarta-feira passada, quando levava as crianças para a creche, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Olá, Perry, é a Sheila. Sei que não queres falar comigo, mas deram-me permissão para escrever. Não estou a pedir desculpas, não estou a pedir dinheiro. Só quero dizer uma coisa, quando estiveres pronta, se alguma vez estiveres. Olhei para o ecrã segurando o volante com uma mão. Rex, no banco de trás, contava algo a Clara sobre dinossauros. Lá fora, o sol brilhava através das nuvens e o mundo parecia limpo e novo. Não respondi. Apenas coloquei o telemóvel no bolso e continuei a conduzir. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Mas agora eu não precisava provar nada, nem a eles, nem a mim mesma. Eu já tinha percorrido esse caminho e agora, finalmente, estava seguindo o meu próprio caminho. À noite, quando as crianças adormeceram, sentei-me com o Gavin na varanda, a olhar para as estrelas. Eles seguravam a minha mão e ficamos em silêncio. Não porque não houvesse nada a dizer, mas porque tudo o que era importante já tinha sido dito antes, através de ações, escolhas, limites que ambos aprendemos a estabelecer e a defender. Você está feliz? Ele perguntou baixinho. Eu fiquei pensativa.
Felicidade, uma palavra tão grande. Eu não sabia se ela se encaixava em tudo o que eu estava sentindo, mas eu sabia outra coisa. Eu estou livre, eu disse, pela primeira vez na vida, e isso é melhor do que felicidade. Ele sorriu e me puxou para mais perto. Ficamos sentados assim por muito tempo sob essas estrelas, num silêncio que já não assustava, mas aconchegava. E, em algum lugar distante, noutra cidade, noutra vida, a minha família mais velha continuava a viver com as suas dores e escolhas, mas elas já não eram minhas. Eu dediquei-lhes tantos anos, agora o tempo pertencia-me e àqueles que eu escolhi. E isso finalmente era suficiente.